O que parecia ser apenas mais um dia comum terminou se transformando em uma das histórias mais perturbadoras já comentadas por moradores da região. Um crime brutal, marcado por ciúme, violência e uma sequência de acontecimentos que deixou uma família destruída e uma comunidade inteira em choque. O nome que passou a circular rapidamente entre vizinhos, nas redes sociais e nos noticiários locais era o de Patrícia Pereira da Silva. Mas outro nome também começaria a aparecer nas investigações e nos relatórios da polícia: Renato Guilherme da Silva, de 24 anos. Patrícia era descrita por amigos e familiares como uma mulher tranquila, trabalhadora e muito ligada à família. Ela levava uma vida simples, como tantas outras pessoas, tentando construir sua rotina entre trabalho, casa e o relacionamento que mantinha com Renato. Para quem via o casal de fora, nada parecia fora do normal. Mas relatos que surgiram após o crime indicam que o relacionamento já apresentava sinais de tensão, ciúmes constantes, discussões frequentes e um comportamento cada vez mais controlador. Mesmo assim, nada fazia imaginar que aquela relação terminaria em uma tragédia tão brutal. Tudo começou com algo que hoje faz parte da rotina de praticamente todo mundo: mensagens no celular. Segundo as investigações da polícia, Renato Guilherme da Silva teve acesso ao telefone de Patrícia e começou a olhar suas conversas no WhatsApp. O que ele encontrou ali foi suficiente para desencadear uma explosão de raiva. Entre as mensagens, Renato interpretou alguns diálogos como uma possível traição. A partir daquele momento, o clima mudou completamente. O que poderia ter sido apenas uma discussão de casal começou a se transformar em algo muito mais perigoso. As acusações começaram. As palavras ficaram cada vez mais agressivas. E o tom da discussão aumentou rapidamente. Testemunhas relataram que o clima entre os dois ficou extremamente tenso. O ciúme tomou conta da situação e o controle emocional de Renato começou a desaparecer. O que começou como uma discussão acabou se transformando em violência. Segundo os relatos reunidos pela investigação, Renato Guilherme da Silva atacou Patrícia de forma brutal. A agressão foi violenta e rápida. A vítima não teve chance de escapar, mas o que tornaria o caso ainda mais chocante viria depois. Após o ataque, a brutalidade do crime atingiu um nível que deixou até mesmo investigadores experientes impressionados. Quando os detalhes começaram a surgir, a notícia se espalhou rapidamente. Enquanto isso, familiares de Patrícia começaram a perceber que algo estava errado. Ela não respondia mensagens, não atendia chamadas, e simplesmente desapareceu. Para quem estava acostumado a falar com ela todos os dias, aquilo parecia estranho demais. A preocupação aumentou rapidamente. Sem conseguir contato com Patrícia, familiares decidiram procurar ajuda e registraram o desaparecimento. Foi nesse momento que as autoridades iniciaram uma investigação para descobrir o que havia acontecido. Os policiais começaram analisando os últimos momentos da vítima, com quem ela havia conversado, onde foi vista pela última vez, e quem esteve com ela nas horas anteriores ao desaparecimento. Pouco a pouco, os investigadores começaram a montar a linha do tempo do caso, e todas as pistas levavam para a mesma direção. O último contato de Patrícia havia sido justamente com Renato Guilherme da Silva. A partir daquele momento, ele passou a ser considerado o principal suspeito. A polícia intensificou as investigações. Testemunhas foram ouvidas, mensagens foram analisadas, e provas começaram a surgir. Com o avanço das investigações, os indícios contra Renato se tornaram cada vez mais fortes. Diante das evidências reunidas, Renato Guilherme da Silva acabou sendo preso pelas autoridades. A prisão rapidamente virou assunto em toda a cidade. Moradores ficaram chocados com a brutalidade do caso e com o fato de que o crime teria começado por causa de uma discussão envolvendo mensagens de celular. Nas ruas, nos mercados e nas redes sociais, as pessoas comentavam o caso com indignação e incredulidade. Para muitos, era difícil acreditar que algo tão violento pudesse acontecer dentro de um relacionamento. Mas a história ainda não havia terminado. Meses depois da prisão, o caso chegou ao tribunal. O julgamento de Renato Guilherme da Silva passou a ser acompanhado com atenção por familiares da vítima e por moradores que buscavam justiça para Patrícia. Durante o julgamento, promotores apresentaram todas as provas reunidas durante a investigação, mensagens no celular, depoimentos de testemunhas, e a reconstrução detalhada dos acontecimentos que levaram à morte de Patrícia. A acusação destacou que o crime foi motivado por ciúmes e descontrole emocional.
Segundo os promotores, o que começou com uma simples discussão acabou se transformando em um ato de violência extrema. A defesa tentou argumentar que Renato teria agido em um momento de perda de controle, mas as provas apresentadas ao tribunal mostravam a gravidade da violência cometida. Para a família de Patrícia, acompanhar o julgamento foi um processo extremamente doloroso. Cada depoimento e cada detalhe apresentado no tribunal traziam de volta a lembrança da tragédia. Mesmo assim, eles estavam ali por um motivo: buscar justiça. Depois de dias de depoimentos, análises e argumentos, chegou o momento mais esperado do julgamento: o veredito. Após avaliar todas as provas apresentadas no processo, o tribunal considerou Renato Guilherme da Silva culpado pelo assassinato de Patrícia Pereira da Silva. A decisão trouxe um sentimento de justiça para familiares e amigos da vítima. Mas, ao mesmo tempo, todos sabiam que nenhuma sentença poderia trazer Patrícia de volta. A condenação encerrou o processo judicial, mas a dor da perda continua. Para a família, a lembrança de Patrícia permanece viva. Para a cidade, o caso se tornou um alerta sombrio sobre os perigos da violência dentro de relacionamentos. E para todos que acompanharam essa história, uma pergunta continua ecoando: como algo que começou com simples mensagens em um celular poderia terminar em uma tragédia tão brutal? O caso de Patrícia Pereira da Silva deixou marcas profundas. Uma vida foi interrompida, uma família foi devastada, e uma cidade inteira jamais esquecerá a violência que marcou essa história. Uma história que começou com ciúmes, terminou em brutalidade, e se tornou mais um lembrete doloroso de como o descontrole e a violência podem transformar um relacionamento em uma tragédia irreversível.